mais uma semana, trazendo algumas informações e nós vamos responder algumas perguntas depois de fazer as explanações que eu vou fazer, né? Perguntas que foram feitas na live anterior e de algumas pessoas que nos enviaram também. Então, hoje nós vamos falar sobre as fases escalonadas projetadas dentro da Syncoin e seus acontecimentos. Nós já falamos na semana passada e na anterior de algumas questões inerentes ao projeto e as projeções que seriam feitas. Hoje eu vou explaná-las um pouco melhor para que todos possam ter esse entendimento e possam conhecer um pouco mais da Syncoin. Então, nós estamos na fase, como eu falei na vez passada, na fase de formação de comunidade. Uma fase crucial que toda moeda, quando inicia, faz formando uma comunidade, criando uma oferta para gerar uma demanda para que a moeda possa funcionar sequencialmente no mercado. Diferente das outras moedas, a Syncoin ela cria um ecossistema próprio para que ele possa funcionar paralelamente, fazendo com que a moeda não perca a sua estabilidade. É um sistema que vai englobar mais ou menos 20 milhões de usuários, podendo ter mais 5 milhões depois do prazo P2P, daqueles que vão estar adquirindo as moedas daqueles que estão na comunidade. E nós vamos ter mais ou menos, ao longo de um ano de formação e conclusão do projeto, mais ou menos 500 mil empresas cadastradas que vão passar a interagir dentro do intercâmbio comercial com esses usuários, dentro de um sistema chamado Marketplace. É um sistema comercial parecido com Amazon, Shopee, entre outros, que vai funcionar onde a moeda vai ser a baliza de preço para ter e para poder fazer aquisição dentro, tendo os benefícios aportados. Então, essa fase de formação, como eu já falei lá atrás, ela tem que ser muito precisa, na qual todos os membros que entram, eles entram recebendo as moedas, da qual nós temos 20% do supply existente, que nós vamos doar para autofinanciar o projeto. E dentro do projeto nós vamos ter as moedas subsidiadas a 1 centavo de dólar, da qual no lançamento oficial a moeda já está fixada em $1 dentro do sistema comercial, que passa a funcionar de forma concomitante ao mesmo tempo com a corretora que vai lançar a moeda. Então, nessa formação de comunidade, nós temos mais ou menos um prazo que vai determinar a sua conclusão, seria esses 20% englobarem esses 20 milhões de usuários, para que possamos iniciar a fase P2P. Então, para iniciar a fase do P2P, fechando a comunidade, nós temos que exaurir as moedas existentes no sistema. Hoje elas têm um efeito multiplicador, da qual nós já falamos, da qual uma pessoa normal que entra no projeto, ela vem num sistema cooperativo, que isso que faz as moedas, como iniciaram lá atrás, eu falo das mais conhecidas, o Bitcoin e o Ethereum, iniciaram esse mesmo trajeto, formando sua comunidade para criar essa demanda através da sua oferta, para que a moeda possa ter seu intento, né? Então, as pessoas têm me perguntado, mas qual que é o prazo de fechamento da comunidade? Ela pode se antecipar, como pode ter um delay, mas isso tudo é saudável porque está tudo já projetado dentro do projeto, através do escalonamento financeiro que existe. Então, nessa fase da formação, as pessoas elas se perguntam muitas vezes, a Syncoin ela não tem similaridade e muito menos pode ser comparada com pirâmide, de forma nenhuma. Então, para as pessoas mais leigas, elas abordam esse assunto porque não têm conhecimento. Claro que o mercado de cripto tem sido alvejado por várias situações, mas não é a cripto que é o problema, como eu já falei, são os operadores. A Syncoin não pode ter similaridade nem comparativo com pirâmide, porque as pirâmides financeiras, quando você ingressa nelas, você obrigatoriamente precisa colocar dinheiro. Você tem que colocar dinheiro, senão ela não funciona. É um sistema Ponzi, do qual é alimentado por recursos, da qual eles oferecem uma grande vantagem de rentabilidade, que pagam as pessoas com o seu próprio dinheiro. E chega numa fase, depois eles zeram e praticamente ficam com metade ou mais do seu dinheiro, do qual eles te deram aquela rentabilidade falsa,
te dando o recurso do qual você acha que está ganhando dinheiro. Enfim, né? O multinível também, as pessoas fazem um comparativo com o multinível. O multinível, para quem não conhece, estou falando uma terminologia mais simples que as pessoas possam entender para não explicar, nem com muita delonga, passar do prazo. Mas, enfim, né, o multinível, você precisa comprar combos, você tem metas, você tem que atingir metas para ser gold, para ser diamante, rubi, o que seja. Você obrigatoriamente tem que colocar dinheiro comprando combos e fazendo com que os outros entrem colocando dinheiro. A Syncoin, o que ela não tem essa similaridade, nem pode ser comparada. A Syncoin é uma moeda que foi feita por uma questão que ela interage com o seu investidor, o seu ingressante, na realidade. De que forma? Hoje você entra, você não tem obrigação nenhuma com a moeda. Você entra e você ganha ela. Ela está formando uma comunidade financeira. Você entra, você ganha 100 moedas fazendo um cadastro. Então, ela não te pede nada em troca. Ela te dá o privilégio de poder indicar pessoas e ganhar 50 moedas pela indicação. Isso se você quiser. Mas claro que cada um de nós tem uma rede dentro do seu celular, como eu falei na outra vez. Você tem uma rede de amigos, parentes, colegas, que quando você faz isso, você está contribuindo com o projeto, porque você quer ver ele acontecer. Você quer o êxito, para que você possa ter uma rentabilidade. Então, você acaba convidando as pessoas, trazendo elas para o projeto, fazendo uma somatória, da qual você vai colher os frutos de acordo com as etapas. A Syncoin, ela não é uma plataforma financeira, como eu já falei. A Syncoin é uma comunidade que está iniciando uma moeda, formando uma situação para que ela possa interagir e funcionar no mercado. A Syncoin, o que ela faz? Quando você indica, você recebe as moedas. Só que, claro, vale salientar muito, que já falei também lá atrás, que para você ter o direito, hoje você recebe um direito das moedas na plataforma. Para você obter esse direito na fase de liberação do P2P, que você possa estar transacionando sua moeda com alguém de fora, porque quando fecha a comunidade, ela só pode interagir com quem queira comprar de fora. Não vai ter holders, não vai ter players, não vai ter leilões, porque depois que fecha a comunidade, só ela pode vender para alguém de fora, ou alguém de fora pode entrar comprando, ou senão as pessoas internamente podem vender entre si. Então isso vai fazer o quê? Nós vamos ter 20 milhões de usuários dentro da plataforma, e praticamente, isso inevitavelmente vai entrar 7 milhões, 5 milhões de pessoas comprando dessas pessoas as moedas daqueles que queiram vender nessa etapa. Então ela não pode ser comparada com nada porque ela te dá, não te pede nada em troca. Pirâmide você tem que pôr dinheiro e ela depende da alimentação financeira. A Syncoin não te oferece nenhuma plataforma de investimento. É uma projeção que ela tem, como toda moeda que já consagrada fez seu trajeto, ela está fazendo. Multinível, nós não temos metas nenhuma. Hoje você convida, você ganha as moedas. E o que a Syncoin faz para que você não espere as etapas de rentabilidade que a própria moeda pode dar? Rentabilidade não financeira, rentabilidade projetada em cima da expectativa que ela gera. Isso não é uma rentabilidade que se coloca amanhã vai tirar dinheiro. Ela tem uma expectativa de valorização pelas etapas que ela segue, em cima dessa demanda. Então, a Syncoin, ela faz com que você receba uma fatia do que entra para ela em cima das moedas subsidiadas. O que são as moedas subsidiadas? São as moedas colocadas a 1 centavo de dólar, que vão valer $1 parcialmente como pagamento no comércio e na corretora, quando colocada concomitante com esse prazo, para ser vendida para um público através da abertura de livro de ofertas, que passa a ser público na corretora. E ela vende para terceiros. Então, não é uma plataforma de investimento. A corretora não compra moedas. A corretora, ela vende suas moedas. Quais etapas escalonadas que nós temos que possam trazer um benefício para os seus membros? Então, nós temos a fase de formação de comunidade, da qual nós formamos esse conjunto de 20 milhões de usuários e formamos também, trazemos essas empresas que vão interagir dentro desse ecossistema comercial, que vai estar no marketplace, para que a moeda funcione entre eles, da qual a moeda sai do usuário, vai para o estabelecimento usa em outro estabelecimento, ela volta para o usuário e faz essa questão circular, esse intercâmbio circular contínuo, fazendo essa movimentação para que a moeda não perca a estabilidade.
Cada estabelecimento, como eu já falei, vai estabelecer um percentual de aceitabilidade com a moeda. Isso inicialmente. E ela vai estar na corretora sendo vendida a $1 ou mais se ela subir, de acordo com o mercado. Mas faça chuva, faça sol, ela vai ser aceita a $1 comercialmente, que mantém essa base que não faz ela baixar. Aí me perguntam, quais as fases que eu posso estar lucrando com a moeda? Lucrando com a expectativa, com a evolução que ela tem. Nós projetamos isso durante 2 anos. Nós pegamos todas as falhas existentes no mercado e aplicamos no sistema, para que ele traga esse benefício, da qual outras já fizeram, e nós vamos fazer esse mesmo percurso com mais maestria. Então, fechou a comunidade. No momento, ela se encerra quando forma essas 20 milhões de pessoas. Pode ser que sejam exauridas as moedas antes dos prazos que a gente prevê. Porque hoje nós temos moedas que elas absorvem um volume de 20 milhões de usuários para serem doadas, e nós temos mais ou menos 500 mil empresas que vão entrar dentro do nosso segmento, né? Quando falam 500 mil empresas, para aqueles que não conhecem, 500 mil empresas representam no Brasil hoje mais ou menos 5% do que existe de CNPJs emitidos. Nós temos 20 milhões de CNPJs emitidos. Hoje, 20 milhões de pessoas que a gente fala são 7% da população nacional, que a gente atinge eles dando as moedas. As pessoas acabam fazendo os investimentos no começo, porque nós sabemos qual a fase que você fatura nas criptos hoje. Você fatura na fase quando iniciam, quando nascem. Essa fase que você pode ter rentabilidade projetada que ela pode dar na sequência. Então, a melhor fase de você fazer aquisição é dentro da comunidade, porque a moeda está subsidiada. Porque com esse subsídio, ela financia o projeto, além do financiamento, autofinanciamento dado pelas 20 milhões de moedas doadas, ela autofinancia o projeto que vai dar continuidade. Então, essas moedas subsidiadas, quando feita a aquisição delas, elas dão esses saltos grandes como as outras deram lá atrás. Bitcoin, Ethereum, entre outras aí. Eu vou falar nas mais comuns, que estão na boca de todo mundo. Então, essa é a fase crucial também, para quem faz a aquisição, claro, tem que ver o projeto, tem que ver se a moeda tem uma função, uma usabilidade, porque se for uma moeda que não tem função, usabilidade, o risco é maior de você fazer qualquer aquisição. Aqui você ganha. Aqui você ganha moedas indicando, e ainda a plataforma, ela te concede uma fração do que ela tem, te dando um cashback em cima de qualquer aquisição feita pelos teus convidados, sem você esperar. Isso é um bônus, na realidade. A pessoa nem espera isso. Isso é um bônus que se dá para todos os membros. Isso faz com que você comece a ter uma devolução, no caso, quando é feita a aquisição, ter uma devolução daquilo que você fez a aquisição. Eu lembro bem para vocês, as aquisições, elas não são obrigatórias, são feitas de forma contributiva e voluntária dentro do projeto. Isso, quando um projeto sério funciona dessa forma, ele se apresenta nesses métodos. É claro que nós não estamos, aqui não existe uma filantropia. Esse é um projeto que ele traz e entrega aquilo que ele propõe dentro do seu segmento, né? Que é o mercado cripto, né? Ela está formando a comunidade, cria oferta, gera demanda e gera expectativas de ganhos, que são ganhos que vão acontecer nas suas fases de acordo com o andamento do projeto. Então, como falei, fechamento de comunidade no momento que encerrar as moedas subsidiadas e a doação de moedas. Se as moedas que são destinadas à doação forem exauridas, tiverem acabado, nós vamos dar o prazo para acabar com as moedas subsidiadas. Fechou a comunidade, nós iniciamos o P2P. O P2P, como o projeto foi planejado, o P2P ele traz uma situação de ganhos para aqueles que adquiriram as moedas ou aqueles mesmos que ganharam, porque dentro do projeto nós temos os pilares que eu já expliquei, que seria a inclusão social digital, para fazer as pessoas lidarem com as moedas no dia a dia. Esse é um projeto que inclui, eu falo todas as classes. Classes essas que não têm informação. A inclusão digital, o que é? É trazer pessoas, aquelas que não têm informações, e dar instrução para elas, para que elas possam entender desse mercado e possam interagir com ele. Isso é inclusão digital, uma inclusão social digital, financeira dentro do mercado cripto.
Nós temos o segundo pilar, que através do empoderamento que eu já expliquei, onde as moedas subsidiadas estão a 1 centavo e passam a valer comercialmente dentro desse mercado que vai aceitá-las parcialmente como pagamento, onde dá esse empoderamento de 1 para 100, que é um salto de 10.000%, isso faz com que dê essa tração e faça esse mercado girar. E nós temos o terceiro pilar, que seria a renda distributiva, e lá dentro dela nós colocamos uma distribuição de renda. Renda distributiva qualquer. É uma questão social, da qual parte das pessoas que ingressam na comunidade e parte das pessoas que ganham essas moedas são pessoas que não têm condições de fazer aquisições. Elas vão ganhar. Isso vai representar mais ou menos, das moedas doadas, 7%. Que elas vão ganhar, não precisa comprar, e vão usar elas nos prazos liberatórios. Então, são os 3 pilares. E a distribuição de renda, que eu comentei por final, é essa fatia que a empresa recebe e distribui entre seus membros, fazendo com que eles tenham algum recurso enquanto o projeto funciona. Então, o projeto não é mão única, é mão dupla, porque está projetado para 97% a 95% dentro da comunidade. Por que 95%? Nós sempre falamos 97%. Mas se ele bater 95% hoje da parte que exaure as moedas, nós vamos abrir o P2P. O P2P, onde está a rentabilidade do P2P? Nessa fase, a Simcoin vai estar muito visível dentro do mercado, porque ela vai ter formado um ecossistema para funcionar, que vai estar pronto após o P2P. Essa visibilidade que ela vai ter vai fazer com que aqueles membros que possuem moedas ou ganharam moedas possam transacionar ele entre si ou para aqueles de fora que queiram entrar, porque depois que fecha a comunidade só existem moedas dentro do sistema. Não existe players, baleias, tubarões, nada. Só vai existir a comunidade formada por pessoas e empresas que possam transacionar suas moedas se tiverem uma pressa para fazer dinheiro com aquelas moedas cedidas ou aquelas que foram adquiridas. Nessa fase, o que a corretora faz? A Simcoin já tem uma corretora já destinada para fazer o lançamento. Ela não depende de outras corretoras, não depende de incubação em outras corretoras, de nada. Ela tem uma corretora já própria para lançar a sua moeda. Então, ela lança a moeda na Over, concomitante com o sistema comercial, da qual, antes do lançamento oficial, eu estou explicando essas fases para que vocês possam entender onde se pode ganhar dentro de um projeto escalonado financeiramente que projeta esses ganhos. Não são ganhos que você coloca, são ganhos projetados que todo o mercado cripto faz. Quando inicia e faz. Não são investimentos que você põe e está secando. São projeções feitas em cima do projeto. Então, nós temos o P2P, nós temos um mês após o fechamento da comunidade, a corretora pré-lança a moeda a 16 centavos numa oferta inicial de exchange, que chama. Oferta inicial de corretora. Então, ela coloca a moeda para quê? Para que exista um parâmetro de preço, para aqueles membros que possuem possam transacionar entre si ou entre pessoas que queiram comprar deles, onde a plataforma não interfere financeiramente, ela só libera o sistema para que possa vir novos cadastros que não vão ganhar mais moedas, porque não existe mais, para que se transfira as moedas existentes dentro do sistema para esses que querem adquirir, ou para que entre eles possam transacionar de forma livre, onde o sistema libera a transação de transferência de moedas. Certamente que antes do P2P, que é o peer-to-peer, vai haver uma auditoria e um compliance que vai verificar sobre aqueles convites efetuados das moedas existentes, que você passa a ter o direito antes do P2P, se o teu convidado não validar a conta, as moedas não vêm, só virão as moedas daqueles que validaram suas contas, porque aqui não é, como eu falei, não é um projeto filantrópico, é um projeto financeiro. Então, nós tivemos alguns problemas com pessoas tentando fazer cadastros aleatórios, fazer um cadastro fixo, mas não vai adiantar, porque na hora de passar o compliance, as moedas elas vão deixar de existir se houver qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de situação que a pessoa se locupleta para ter vantagem. Então, nós vamos ter as moedas liberadas, onde você vai poder fazer no primeiro mês, a corretora coloca um parâmetro de preço, um lançamento, não que ela queira vender moedas, mas ela quer provocar um mercado secundário para que você possa transacionar por livre vontade, espontaneamente, para quem você quiser vender a sua moeda
abaixo do que a corretora está pré-lançando. Então, 16 centavos, você pode chegar até 15 vezes. No segundo mês, nós colocamos um parâmetro nela de 31 centavos. No terceiro mês, aplicamos um parâmetro no IEO, que seria o Initial Exchange Offering, oferta inicial de exchange, de corretora, colocamos 70 centavos. Mas esses parâmetros nós não pegamos aleatoriamente. Esses parâmetros são baseados no lançamento oficial dela, que vai estar $1. $1 de aceitabilidade comercial parcial em pagamentos. E vai estar na corretora também para ser vendida a $1 para quem queira comprar. Então, essas 3 fases que antecedem a questão do lançamento oficial, elas fazem e provocam um mercado secundário para que aquelas pessoas possam transacionar suas moedas, se aquelas pessoas afoitas queiram fazer um dinheiro, possam fazer. Então, o projeto tem várias questões escalonadas projetadas, das quais as pessoas podem chegar até 70 vezes. No quarto mês, quando chegar o lançamento oficial, a moeda vai estar dentro desse marketplace, sendo aceita por esse conjunto de empresas cadastradas que aderiram ao sistema e estabeleceram o percentual que vão aceitar a moeda para fidelizar seus clientes e para utilizar esse sistema que nós vamos colocar à disposição. Então, tem uma baliza de $1. $1 de lançamento. E as fases anteriores que antecedem são as fases que faz com que as pessoas tenham um parâmetro para que possam vender suas moedas. Como ela vai ter uma situação de aceitabilidade, um ecossistema formado além do sistema cripto, isso faz com que gere, não vou dizer um frenesi, mas uma expectativa e uma grande procura para que as pessoas compram para aproveitar esse benefício que vai ser colocado comercialmente e na corretora. Hoje nós temos dentro da Syncoin um público variado, mas o nosso público ele está mais baseado no C para baixo. Não que isso seja um demérito de forma nenhuma, mas por quê? Nós queremos distribuir as moedas na mão de poucos. Não queremos poucas pessoas com muitas moedas. Por isso que as moedas são limitadas a R$2.000 por operação. As moedas subsidiadas, que são adquiridas de forma voluntária e contributiva, eu volto sempre a falar isso. Aqui não tem obrigação. Aqui tem uma oportunidade que, se as pessoas enxergarem ela, vão saber o que fazer. Mas nós instruímos. O resto é livre-arbítrio de fazer o que for necessário, como já aconteceu lá atrás, de muitas pessoas se lamentarem não terem comprado Bitcoin, não terem comprado Ethereum, não terem comprado outras moedas que deram outros saltos. Não estamos aqui para fazer propaganda para outros, mas estou citando isso como uma comparação do que houve, e daquilo que aconteceu, e de muito arrependimento de muitos que não tinham as informações das quais nós estamos trazendo hoje. Então, toda essa situação ela está prevista para essa questão. Nós fazemos isso de forma muito instrutiva, para que todos recebam essas informações e saibam o que fazer com elas. Então, você pode estar recebendo uma fatia dentro da formação de comunidade através do cashback que a própria plataforma te cede, para que você possa ter algum ganho, mesmo sem esperar ele. E você pode estar fazendo os ganhos dentro do P2P, provocado pelo sistema secundário. Você tem os ganhos que você pode também absorver eles depois na questão do lançamento oficial, onde você pode usar a moeda comercialmente e pode usar a moeda de forma custodiar sua moeda ou sacá-la do sistema, porque nessa fase do lançamento oficial, você vai ter o direito de pedir o saque de sua moeda para sua carteira própria, uma MetaMask ou uma Trust Wallet qualquer, ou vai poder custodiá-la inicialmente na Over. Pedir a custódia para que a sua moeda seja vendida. Ou talvez, se você não quiser também sacar a sua moeda, pode mantê-la no sistema comercial na plataforma. Então, essas são as fases que a moeda projeta uma rentabilidade de uma expectativa que gera em cima do projeto. A fase de lançamento oficial, como eu falei, como nós estamos colocando as moedas hoje na mão de poucas pessoas, isso acaba gerando uma escassez no mercado. Por quê? A maioria que faz hoje investimentos pequenos, como são já destinados para isso, ela vai fazer a guarda, porque ela vai projetar uma situação lá para frente de ganhos. Quais são os ganhos? Ganhos que outras moedas deram, saltos que outras moedas deram.
de poder projetar a abertura do negócio, de poder projetar faculdade dos filhos, de poder projetar a compra do imóvel, baseado em quê? Em cima de uma expectativa que outras moedas deram. Se você pegar o Ethereum, exemplo, há 7 anos atrás, 6 anos atrás, com R$100 você comprava 2.000 Ethereums. Hoje, na época de baixa, perfaz mais ou menos um volume de quase 12 milhões de reais. Se o Ethereum tivesse alta, daria 52 milhões. Então, são projeções. Eu faço um comparativo de investimento. Se você fosse hoje ter mais ou menos 450 mil, 470 mil reais, um pouco menos de 500 mil reais, você teria que fazer investimentos mensais durante 5 anos de 5 mil reais livres. Para chegar a 300, com juros compostos, vai atingir 450, 470 mil reais, provavelmente. Mas você teria que injetar 5 mil reais todo mês durante 5 anos. O que as moedas fazem? Elas fazem você o quê? É um sistema, não vou dizer uma aposta, mas é uma expectativa que você põe pouco dinheiro. É claro que aquelas que querem fazer dinheiro antecipado, elas vão queimar suas moedas nas etapas que eu já expliquei, que vão ganhar dinheiro, em cima da expectativa que as moedas digitais fazem. Mas nós sabemos que se você coloca dezenas, ganha centenas. Se você coloca centenas, ganha milhares. Se você aplica milhares, ganha milhões ao longo prazo. Não existe milagre. Existem expectativas e condições colocadas dentro de um projeto que gera essa questão, que pode atingir isso. Então, o projeto está todo projetado, escalonado em cima de fases que podem chegar nessas expectativas, nessas rentabilidades. Em cima de uma projeção, em um laboratório e uma pesquisa feita de outras moedas que fizeram esse mesmo trajeto e chegaram nesse contexto. Na fase da corretora, como eu falei, como as moedas vão estar na mão de várias pessoas, elas não vão gerar, né, na realidade, um déficit. Elas não vão prejudicar o mercado, porque a maioria, como eu falei, a maioria das pessoas que vai ter essa projeção vai guardar a moeda. São as pessoas sábias, certamente, né? Não que as outras pessoas não sejam sábias, mas nós sabemos que o brasileiro é um pouco afoito, né? Esse mercado ele não funciona assim. Mas ele dá suas rentabilidades por quê? Porque a moeda está projetada, porque a moeda coloca o subsídio que existem esses ganhos projetados e essa expectativa gerada. Nessa fase de lançamento, vai existir uma campanha muito forte em volta da moeda pela função e usabilidade que ela vai ter. Isso vai fazer com que as classes C+, como eu já falei, a classe B e a classe A, que não entrou na comunidade, compre a moeda no preço do dia do lançamento, a $1 ou mais. O que vai estabilizar ela é o sistema comercial. Depois, numa outra live, vou explicar mais para frente as fases posteriores a essa questão do que o projeto traz, além do marketplace, além da função da corretora, além de um banco associado que vai fazer essas transações depois para fazer tudo em casa. Então, são essas fases que a gente tem projetadas no projeto, escalonadas, para que as pessoas possam ter uma ideia do que pode acontecer. Eu falei e volto a falar, é muito importante que cada um que entre num sistema cooperativo, contribuindo com o projeto, fazendo com que as pessoas que são convidadas entendam também o projeto. Nós queremos que vocês entendam. Procurem as nossas mídias sociais, procurem ouvir essas lives, entender, porque isso lá na frente, aqueles que deixaram de entrar no projeto podem se arrepender, porque isso é uma oportunidade que nós estamos fazendo e projetamos em cima de algo que já aconteceu. Só que nós estamos criando um sistema adicional para que ela tenha uma estabilidade financeira. Então, essas projeções que eu disse para vocês, e falo, você tem uma fatia que a plataforma ela divide com você, fazendo você ter esse cashback, que é um bônus que não é esperado. Ela te traz uma situação no P2P, que ela provoca o mercado, através de colocar um parâmetro, para que você possa vender a moeda
para outros que vão visualizar ela dentro do sistema, vendo uma projeção, e dentro do sistema de especulação, talvez, que vão entender que a moeda vai ter uma valorização e ela vai ter, de fato, pela usabilidade e função que ela tem. Então, isso faz com que você possa também faturar no P2P, de forma livre e espontânea, como já falei. E no lançamento oficial, vai poder utilizar ela dentro desse marketplace, que vai ser mais ou menos um clube que aplica um convênio entre empresas e usuários, das quais se faz esse intercâmbio, onde se leva as pessoas para essas empresas passam a aceitar a moeda como par de pagamento, e elas utilizam em outras empresas, fazendo um sistema circular, fazendo com que todo esse ecossistema funcione de forma legal. E vai ter a questão do lançamento oficial na corretora, da qual corretora ela custodia sua moeda e vende para o público, como eu falei, esse público C+, BA, que não entrou na comunidade. Não que isso não seja, que a Syncoin ela é feita para todas as classes, mas como hoje o nosso propósito é distribuir as moedas na mão ter as moedas na mão de poucos, né? De poucas pessoas tendo poucas moedas. Nós queremos distribuir todo esse volume num contingente de 20 milhões de pessoas, onde elas têm poucas moedas, não muitas moedas, para não deflacionar ela no seu lançamento e para que não gere nenhum prejuízo quando for lançada. De ter leilão, ter baleias, concorrência, enfim, né? A vantagem hoje é que as moedas, todas as moedas que foram emitidas, elas estão na custódia da corretora. E as fases liberatórias quais são? Hoje você recebe um direito. Esse direito você vai poder transacionar ele no P2P. Claro que vai ser feita uma auditoria para ver se você tem realmente aquelas moedas, se seus convidados são reais, para você receber as moedas de bônus. Mas as moedas que você comprou são suas. Os bônus, eles vão ser auditados. Então é importante que as pessoas, eu volto a repetir, às vezes sou um pouco repetitivo, mas é importante que as pessoas validem suas contas. O sistema da plataforma é muito simples. Ele te dá a vantagem de você interagir com as mídias sociais, que é o nosso YouTube, que é o nosso Instagram, TikTok, entre outros, das quais, no aperto de botão, você consegue entrar no sistema. É importante também, pessoal, vocês se cadastrarem dentro do YouTube e nossas mídias sociais. Se cadastrarem para receber informações do Telegram, do YouTube, TikTok, entre outros aí. E é importante também que quando vocês repassem para as outras pessoas, entender que aquela pessoa que você traz é uma pessoa que vem somar com o projeto, da qual ela pode trazer 10 pessoas, no mínimo de parentes, amigos e colegas ou mais, da qual essa somatória que vai fazer o projeto crescer e entregar tudo aquilo que nós estamos querendo fazer dentro dele. Então é importante que divida essas informações, passe essas informações, comentem, e isso é importante, para que a gente consiga chegar nesse volume e fazer tudo correr de acordo com o planejado. Eu vou responder algumas questões que fizeram na semana passada e algumas que chegaram, são poucas. Vou estar respondendo algumas também depois na sequência, numa outra live, tirando as dúvidas de todos. Então vamos a algumas questões aqui que foram feitas, né? É certo que a Syncoin será lançada em dólar mesmo? Na realidade, veja bem, a Syncoin ela está pareada no dólar. Por quê? Hoje nós tivemos um problema com o euro. O euro está quase, encostou no dólar, quer dizer, por causa desses problemas que está havendo na Europa, né? Com a guerra da Ucrânia com a Rússia, entre outras coisas. Então é um problema. O dólar hoje, por mais que queira falar, é a moeda mais estável que existe. Ela tem uma volatilidade muito pequena, ela desce e sobe, mas ela se mantém. Então, é uma moeda muito estável. Então, a Syncoin, enquanto o dólar estiver seguro, ela está pareada no dólar. Elas têm que estar pareadas em alguma moeda, para que ela tenha uma baliza cambial depois. Na hora que ela entrar nas corretoras, além da over, ela tem uma baliza cambial que possa ser liquidada. Ou até alocar alguma outra situação. Mas, hoje, a previsão, a expectativa, o pareamento é em dólar, é fixado. O prazo de fechamento da comunidade pode ser prorrogado por muito tempo até atingir o que se espera? Veja bem, a questão da comunidade, como eu falei, a projeção escalonada do projeto, esse escalonamento feito,
ele tem que obedecer às regras e às fases para que o projeto se entregue. Se nós atropelarmos as etapas, seriamente nós teremos alguns problemas. Por quê? Porque se fechar a comunidade antes de encerrar as moedas, nós vamos ter leilão dentro do sistema. Isso nós não queremos. Então, mesmo que aconteça um delay, que é previsto em todo o projeto, mas pode acontecer que não haja delay. Pode ser que nós sejamos surpreendidos e as moedas sejam exauridas, se acabem, sejam liquidadas todas dentro da comunidade antes do prazo. Mas nós temos que obedecer. Agora, aquilo que eu falei lá atrás, a Syncoin, mesmo durante a formação da comunidade, de sua comunidade, ela divide uma fatia com vocês, das moedas adquiridas de forma voluntária, contributiva, subsidiadas dentro da plataforma, que vão dar esse empoderamento para tracionar esse comércio que a gente está projetando. Então, mesmo nessas fases, as pessoas ganham. Nós temos também colaboradores, são o pessoal dos masters, que trazem pessoas para dentro do projeto, que tem um percentual dentro do projeto também, eles estão ganhando também para isso. Estão ganhando pelo trabalho. A Syncoin hoje tem pessoas que, mesmo com esse cashback, que é um bônus inesperado que a plataforma divide com seus usuários, tem pessoas fazendo renda com isso, sabe? Fazendo uma renda adicional. Uma renda não esperada que venha ajudar no seu orçamento, da qual a plataforma faz isso de forma sensata, é muito coerente, porque enquanto a moeda está se desenvolvendo, pelo menos ela está devolvendo alguma coisa para os seus usuários. Mesmo aqueles que não adquirem moedas, mesmo aqueles que entram. Hoje tem pessoas entrando na plataforma sem dinheiro, podendo fazer esses convites de forma voluntária também, entendendo o projeto, sabendo que vão somar com o projeto e tendo uma renda inesperada que vem pelo cashback que a própria plataforma cede. Tem pessoas que estão trabalhando com a gente, ajudando a divulgar o projeto, fazendo a divulgação e ganhando também um percentual que é justo e se faz preciso para aquelas pessoas que estão colaborando conosco. Até se alguém quiser colaborar, procurem algumas pessoas que nós temos aqui, depois vamos deixar um telefone, que possam ser, as pessoas possam ter uma rede, possam propagar ou divulgar, mas tem que ser sempre com a própria plataforma. Eu quero deixar outro assunto que eu acabei esquecendo também, que eu quero lembrar. Nós não temos correspondentes, nós não temos pessoas que representem a empresa, nós não temos ninguém que possa falar em nome da empresa, tudo é feito na plataforma, através das pessoas que estão dentro, que passam a convidar as outras através dos seus links. Até um tempo atrás apareceu pessoas dizendo do Banco Syncoin. Não existe isso aí. Isso tudo é golpe. Só existe uma situação presente, que é a plataforma e a empresa over. Fora dessas empresas, se alguém lhes oferecer alguma vantagem, tinham pessoas até oferecendo dinheiro para quem arrumasse cadastros. Os cadastros são gratuitos. Os cadastros são gratuitos, as moedas são gratuitas também. Você se cadastra, você recebe as moedas. Ninguém te cobra nada por isso. O que a plataforma faz é devolver, se alguém fizer uma aquisição de moedas, ela te dá uma parcela do que entra para ela num cashback inesperado. Agora, se alguém te oferecer qualquer situação, recursos para isso, é fraude. Nós não compactuamos com nada disso, porque a plataforma ela está voltada para a comunidade, da qual ela cede as moedas gratuitamente, te dá um bônus de indicação gratuito e não te cobra nada por isso. E te gera uma expectativa de uma situação ocorrida já anteriormente com outras moedas, da qual forma-se uma comunidade para chegar no objetivo. Então, se alguém oferecer qualquer coisa diferente disso, é fraude, é golpe, não caiam nele. Só faça um negócio dentro da plataforma, façam o seu cadastro na plataforma através dos links dos seus convidantes ou diretamente na plataforma. Então, quero deixar isso bem claro para vocês. É muito importante. Eu vou para outra pergunta, que acabei me estendendo, mas era um fato que tinha que colocar para as pessoas, para que nenhuma pessoa mal intencionada possa ter a vantagem de algo que a gente está fazendo com maior maestria e maior cuidado e carinho. Né? O primeiro lançamento da moeda será no Brasil ou já foi lançado em outro país? O lançamento da Syncoin, ele inicia-se no Brasil, como já falei lá atrás. Inicia no Brasil porque o Brasil é um país neutro.
Ela tem que formar uma situação segura para que ela possa ter o êxodo para um outro país e voltar para o seu país de origem. O Brasil, como eu já falei na primeira live, o Brasil é o segundo país que mais utiliza a internet. É o quarto país em transacionamento de cripto, não de pessoas, mas volumétrico. Nós temos hoje uma condição única que nós estamos entre os 2 maiores países do agronegócio. Nós somos um celeiro do mundo. Nós somos um país estável, independente da política, independente de qualquer coisa, independente do que pode acontecer, mas nós somos um país estável. Cada um nas suas convicções, não entramos nisso, que isso aí não... a Sincoin é totalmente apolítica. A Sincoin procura seus interesses. Isso eu quero deixar claro. Nós não apoiamos ninguém. Cada um de nós tem suas aspirações, ou suas convicções e suas preferências. A Sincoin é apolítica. A Sincoin, a política dela é sua comunidade. Então, ela é lançada no Brasil aqui, através de uma cápsula que forma esse comércio, esse sistema comercial. Ela entra no sistema, transacionando depois oficialmente em $1, e transaciona somente no Brasil. Portanto, que as moedas só podem ser feitas aquisições, os cadastros através de CPFs e brasileiros. Salvaguarda, um brasileiro mora fora, tem CPF, ele pode comprar. Quando ela estiver na Europa, nós estamos prevendo o lançamento da Sincoin no primeiro semestre de 2023, entre lançamento, pré-lançamento e tudo mais. Pode ser antes. Mas nós temos que ser bem precisos, né? Agora, quando ela estiver funcionando aqui no Brasil, ela vai estar começando uma comunidade na Europa. Começa por Portugal, Espanha e Itália, e depois segue para alguns países adjacentes com o mesmo supply existente aqui, só que para os europeus, da qual ela vai formar o mesmo sistema como a comunidade, da qual vai ter as moedas subsidiadas dentro do sistema, ela vai ter as funções todas do P2P e tudo mais, e quando ela estiver na fase liberatória lá, comercialmente, na corretora, ela faz o quê? Ela faz a ligação com o marketplace daqui do Brasil, que vai ser o mesmo. Ela começa a interagir com ele. Aí me perguntaram outro dia, mas ela vai ser lançada com subsídio? Sim. Quem teve o privilégio no Brasil, teve o privilégio. Mas vai ser vendida na corretora. A corretora é uma corretora centralizada. Ela vai vender as moedas para quem quiser, de fora, mas vai vender a $1 ou mais. A comunidade lá não vai comprar do Brasil. Ou as pessoas vão comprar lá na comunidade, porque ela vai estar subsidiada a $1. Só que os brasileiros não vão poder comprar lá fora. Ela vai estar precisamente focada e direcionada para a comunidade europeia, que eles vão ter essa vantagem no segundo plano. Aqui já se teve a vantagem. Começa lá, libera, abre a corretora e tudo mais e começa a interagir o sistema. Se alguns europeus quiserem comprar a moeda a $1, vão comprar, podem comprar. Mas eles vão ter a comunidade para se formar lá também, inclusive comprando com subsídio. Quando a moeda entrar aqui e estiver funcionando e ela tiver com a baliza maior que $1, ela vai ser balizada também pelo preço que tiver aqui na corretora, no lançamento oficial. E depois ela vai de 2024 para 2025, ela começa na Ásia, formando sua comunidade lá também, voltando para o seu país de origem, já sedimentado em outros 2 países, e faz uma tríade, uma ligação entre 3 continentes, do Brasil, da Europa e da Ásia. A Ásia, estou falando menos China, que eu já falei, não nada contra os chineses, de forma nenhuma, que a China hoje ela tem uma moeda própria e não transaciona outras cripto, por essa razão, né? E países que têm embargos comerciais. Mas a Ásia, eu quero falar para vocês, para quem não tem conhecimento, a Ásia é Singapura, Emirados Árabes, Índia, Tailândia, Taiwan e outros países vizinhos, países grandes, Japão, a China faz parte, e outros países também, mas nós vamos estar transacionando entre países que têm esses acordos que vão fazer esse marketplace funcional, onde a moeda vai ser uma moeda de baliza comercial dos produtos. Utilizando isso, não vai interferir nas outras moedas, de forma nenhuma. Dentro do sistema, para você ter o benefício, a Sincoin não veio para competir com nenhuma outra moeda existente, nem moedas fiduciárias, nem outras quaisquer. Né? A Sincoin veio para formar um sistema de convênio que tem benefícios transacionando dentro dele, usando a moeda como baliza. Então, você vai ter os preços dos produtos balizados em Sincoin. Ou você compra eles com Sincoin, ou vai ter que usar outra moeda para comprar Sincoin para converter nos produtos. Inicialmente, ele passa a ser parcial, como falei para vocês.
Quando ela estiver na fase funcional, a moeda ela vai estar, depois que ela sai da over e vai para outras corretoras, ela passa a ter um preço e uma questão cambial que ela pode ser liquidada através da corretora do banco, de forma concomitante, pagando o estabelecimento, sacando do usuário, ou vice-versa, né? Aí a moeda vai estar integrada num cartão cripto, com bandeira Visa, que hoje nós temos, já existente, talvez outras bandeiras venham fazer também essa questão, aderir a essa questão, e a pessoa vai poder fazer isso de forma total. Inicialmente, durante o lançamento, após um ano, ela vai funcionar de forma parcial, depois ela entra no sistema total. Então, isso explicando. Eu vou explicar numa outra live mais minuciosamente isso, para que vocês possam ter umas informações mais precisas, né? Aqui, última pergunta, né? Para a gente não encerrar, não sei quanto tempo nós estamos num período bacana, tal, sem problema nenhum. Posso comprar mais de R$2.000 de Syncoin? A Syncoin, ela teve uma trava de 25 a R$2.000 sobre as moedas adquiridas, eu volto a falar sempre, voluntariamente e de forma contributiva no projeto. Por quê? Para que não se venha a fazer nenhum excesso. Como eu falei, não é para vender seu carro, vender sua moto, vender sua casa, alienar seu salário. É fazer um investimento de forma consciente, se quiser. E claro que você sabe que o momento é esse. Se você deixar de aproveitar, pode se arrepender depois. Mas essa é uma expectativa que se gera dentro do projeto, em cima de uma projeção efetuada, que ela vai atingir essas questões devido às outras moedas que já existiram, que nem tinham função, a usabilidade. Até tinham função, mas não tinha usabilidade. A Syncoin, além da função, ela tem uma usabilidade, que faz com que ela não sofra instabilidade. Então, ela foi travada R$2.000 por operação. Você pode comprar mais de 2.000, mas aí depende de você. Pode comprar a partir de R$25. Mas vejam bem, R$25 hoje, praticamente você não compra uma pizza, né? Então são valores pequenos que não vão prejudicar seu bolso se a pessoa não tiver, para não fazer loucura. Ela quer investir. Bom, você tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Posso comprar mais? Pode. Pode fazer mais de uma operação, mas ela tem essa trava para que você não faça excesso, não faça o excesso. Não cometa, na realidade, nenhuma coisa que possa depois se arrepender, né? De faltar o dinheiro, não do investimento em cima das moedas subsidiadas, mas do dinheiro lhe fazer falta, né? Não queremos que faça falta. Então tem que ser feito de forma consciente. Por isso que ela tem essas fases todas escalonadas, projetadas, para que se distribua a moeda na mão. As moedas, elas vão ser poucas moedas na mão de muitos e não muitos na mão de poucos. Isso é proposital. Então são essas perguntas. Eu vou dar uma olhada, ver se tem mais alguma pergunta aqui no nosso chat. E vamos ver. Se não tiver, vou deixar vocês descansar, que eu vou ter uma outra live em seguida. Você é um convidado para uma entrevista, né? Mas, enfim, né? Aqui temos uma pergunta. Nesta etapa, só para quem tem contas bancárias e CPFs brasileiros mesmo? Ano que vem será na Europa e eles podem entrar com documentos de lá? Eu acabei de falar agora há pouco, mas eu vou responder para dar mais uma explanada. Quando ela estiver na corretora, quer dizer, a corretora ela pode vender para qualquer pessoa, porque daí você compra com CPF, com passaporte e tudo mais. Você vai comprar a moeda a $1 subindo. Você não compra a moeda subsidiada mais. Nem no P2P. P2P é só para brasileiros. Formação de comunidade só para brasileiros, com CPFs e documentos nacionais. Depois dessa fase, quando ela estiver na Europa, salvaguarda, tenhamos um estrangeiro com CPF, ele pode comprar aqui, como vice-versa também, podemos ter um brasileiro com dupla cidadania. Mas são poucos, isso já se prevê no projeto, são muito poucos, mas também são taxados. Na hora que a gente observar alguma coisa diferente dentro do projeto, a gente... existe um compliance lá, existe uma situação que vê esses contextos, para que exista um parâmetro, né? Nós não podemos fazer nada que beneficie um e não beneficie o outro. A Syncoin, ela é uma moeda que foi feita para todos. Ela
Portanto, que o slogan dela é uma realidade presente e um presente para todos, independente das classes. Ela veio para privilegiar todos. É informação e uma condição dada e uma oportunidade que chega com o lançamento da moeda, com a formação de comunidade e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Aqui eles perguntam por que a moeda é lançada em centavos. É muito simples. Se a moeda tivesse hoje lançada a $1, qual é o privilégio que se teria para participar do projeto? Onde estariam os ganhos? Esses ganhos escalonados são projetados para quê? Para dar esse empoderamento, para que você tenha essa elevação. Então ela projeta, ela forma uma comunidade, claro. Em função dessa comunidade que se forma, se cria uma oferta. E gera-se uma demanda que o mercado absorve. Então, por isso que ela está subsidiada. O subsídio é a condição que você tem de adquirir ela no começo, onde se coloca o subsídio além das moedas doadas. Na realidade, tem um volume de 77% a 75% de moedas subsidiadas. Quer dizer, o projeto está voltado para a questão comunitária. 97%, mas com 95% nós conseguimos começar o P2P, deixando 5% para poder listar a moeda em outras corretoras. Tanto na Over, iniciar na Over e iniciar em outras. Essa questão de listagem só se faz pelo provedor, não pode ser feito pelas pessoas ou pelos usuários, tem que ser feito pelo provedor. Existe um limite mínimo para fazer isso, de moedas. Então, por isso que ela separa. Portanto, que o limite de separado de moedas da Syncoin é o mínimo do mínimo do mínimo. Para quê? Para que a questão dela esteja voltada para a comunidade. Agora, se pergunta, mas é muita coisa boa, né? Realmente é. Não vou dizer, é muita coisa boa, mas por quê? Porque o sistema formado dentro da Syncoin é o sistema que se tem o foco. A moeda vai ser usada para interagir nesse sistema, mas o sistema que vai se formar através dela que os provedores estão vendo, na realidade. A sedimentação desse marketplace, do sistema financeiro que ela vai trazer, dessa interligação que ela vai ter dentro do intercâmbio intercontinental com Europa e Ásia, isso é o maior tesouro do projeto. E a moeda é um instrumento que se faz para que se faça toda essa questão funcional. Então, isso eu quero explicar para todos, para entenderem. Isso aqui não é milagre. Isso aqui é uma questão projetada em cima de situações que têm seus escalonamentos nas suas fases, que trazem toda essa questão de rentabilidade, onde todos passam a ter sua fatia. Então, essa é o propósito da Syncoin. A Syncoin veio para ficar, veio para se sedimentar, não veio para ser mais uma. Ela veio para estar entre as melhores, dentro do sistema comercial. Veio para fazer diferente, quebrar todos os paradigmas no sistema cripto, através da sua implantação, através da sua inclusão, através de fomentar o comércio e através da renda distributiva que ela propõe, e uma distribuição de renda e fatia de que ela ganha, distribuindo inicialmente já para as pessoas que estão no projeto. Então, a Syncoin é uma realidade presente e um presente para todos. É uma oportunidade para aqueles que queiram somar no projeto. Nós queremos pessoas que somem para multiplicar e fazer a divisão. Isso não é milagre. Isso é um projeto que se tem suas fases todas pensadas para quê? Para terem ganhos também. Aqui não se faz milagre nem filantropia. É um projeto financeiro que dá resultado e dá retorno. Todos têm que ter retorno. Aqui não é uma única que vai, ela vai e volta. Então, pessoal, quero agradecer a todos que estão assistindo, a todos que vão ver essa live. Eu, às vezes, sou um pouco repetitivo, porque eu tenho uma mania de que, para quem entra na cabeça das pessoas e percebam que, às vezes, muitas informações que eu tenho são informações que, às vezes, tento evitar de usar. É difícil, tento usar termos técnicos, mas tudo que eu falo para vocês é um projeto do qual eu tenho muito carinho e, praticamente, a boa parte do projeto eu contribuí dentro da minha expertise, dentro dos meus mais de 30 anos de estrada, colocando dentro desse projeto, com muito carinho e muito cuidado. E em cima de coisas feitas de laboratórios executados, de estatísticas, de projeções, que eu tenho a convicção e a certeza da aplicabilidade nesse projeto. Então, pessoal, agradeço a todos que nos assistiram. Peço mais uma vez para vocês se cadastrem nos nossos canais das mídias sociais, como YouTube, Instagram,
Telegram, entre outros. Compartilhe essas informações com outras pessoas. Façam elas ver o projeto, ver a magnitude que esse projeto traz e aquilo que ele propõe. E se vocês estiverem de acordo, venham somar com a gente. Eu agradeço e uma boa noite para todos aí. E na semana que vem voltamos com mais um Momento Fincoin, trazendo informações e trazendo essa inclusão ao alcance de todos. Boa noite, pessoal, e muito obrigado.